O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Como é doce ao paladar vossa palavra, como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Querido Padre Júnior Periquito, meu irmão no sacerdócio da Diocese de Uruaçu, Goiás, pode ficar com o violãozinho, que tá bonito o som, né, pai? Davi, pega a viola, então vai ficar mais chique ainda. Ele é de Guarinos, né? A grande cidade de Guarinos. Fubá amargoso, né? Cidade que você passa de primeira, né? Cidade de primeira, colocou segunda, acabou a cidadezinha. O diácono Nelson Corrêa, que é daqui de Piquete também. Piquete é um pouco maior, né? Tem uma meia dúzia de gente a mais, né? Eu sou natural daqui de Minas, né? De Crisólia. Falo que é cidade também, né? Temos que fazer propaganda, né? Da nossa terra, né? Mas também é uma cidade de primeira. Acho que nem primeira entra direito, né? Jesus nasceu em Belém, foi ou não foi? Belém era uma aldeiazinha pequenininha, não é? O Padre Paulinho também veio de uma cidade pequena. E você veio de onde? Qual a sua origem? Todos nós temos uma origem, temos ou não temos? Todos nós temos as nossas raízes. E neste acampamento, de forma especial, nós queremos trazer à tona também em ação de graças, mas também rezar, pedindo ao Senhor as graças que Ele tem para nós, para a cura também da nossa história de salvação. E pedir ao Pai das misericórdias que abençoe o nosso Brasil, que abençoe a nossa casa, que abençoe a nossa família, que abençoe a nossa história, que renove essa bênção em nós. Temos a graça de começar esse acampamento aqui neste local, neste santuário. E daqui do santuário, para nós que estamos aqui, mas para quem está em casa também, o Pai volta o seu olhar de uma forma toda especial para mim e para você. O refrão do Salmo que nós cantamos agora há pouco, fala desse sabor que dá a palavra em nós. Como é doce ao paladar a vossa palavra, ó Senhor. E é bonita essa comparação que o salmista faz, né? Trazendo a questão do alimento, da comida, mas também relacionado à palavra de Deus. E foi isso que São João também escreveu no livro do Apocalipse. Temos acompanhado esses dias, né? Porque estamos caminhando para o final deste tempo comum, já estamos na 33ª semana do tempo comum. E a leitura de hoje, a primeira leitura, fala disso também. São João, numa visão, fala àquela comunidade, e de uma forma em linguagens figurativas, né? Que não é tão simples assim de nós entendermos. Se formos levar o pé da letra, nós vamos endoidar, né, com o texto, porque nós não entendemos, mas claro, quando vamos aprofundando, buscando alguém que possa nos ajudar,
vamos entendendo o que São João queria dizer, ou o que Deus queria dizer a São João, àquela comunidade, mas também a cada um de nós. Da importância de nós nos alimentarmos também da palavra de Deus. Como nós nos alimentamos no dia a dia, é ou não é? Quem tomou café da manhã aqui? Quem almoçou? Jantou ainda não está na hora ainda não, né? Mas quem trabalha na roça, cedinho almoça, né? Tem gente que antes de ir para a roça já almoça antes de sair, né? Quando eu trabalhei na roça um tempo, antes de vir para a Canção Nova, eu comia em casa dois ovos fritos que a minha mãe fritava, misturava com farinha, quase que um cuscuz mineiro, né? Ia para a roça, era 9, 9h30, já estava enroscando o bar de pé de café para almoçar, não é? Por causa do serviço pesado, tem que comer logo, não é assim? Depois, 1h30, 2h, você estava tomando café da tarde, chegava em casa depois, 5, 5h30, a janta já estava na hora já. Assim como nós cuidamos do nosso corpo, precisamos muito mais cuidar da nossa alma. Meus irmãos, a palavra de Deus, os textos sagrados, é para nós nos alimentar. É para eu e você comer deste livro, claro, não literalmente, como o Senhor falava a João, de pegar aquele livrinho, né, de devorar aquele livrinho. E o Senhor dizia a João da importância de ter a palavra no coração, de ter a palavra no seu interior. E é isso que nós também precisamos, meus irmãos. Nos alimentar da palavra que é força para a nossa vida. A palavra que nós lemos no dia a dia e podemos ler e tê-la em nossas mãos, como a sua oração pessoal. Não sei se você tem o costume, né? Quando eu comecei a fazer a minha caminhada na renovação, já há uns 20 anos atrás, eu fui aprendendo que era preciso ter o meu momento com a palavra de Deus. Não sei se você tem esse costume, né? E não precisa levantar a mão não, né? Mas responde com você mesmo. Se você tem a Bíblia em casa, você tem? Você faz uso da Bíblia, da palavra de Deus? Ou ela está lá só juntando poeira, né? Aquela bibrona bonita ali em casa, mas você não usa, você não aproveita do alimento que foi dado para nós, para mim e para você. E a palavra de Deus, ela também causa isso em nós. Ela tem poder de nos alimentar e alimentar a nossa alma e alimentar o nosso coração. Por isso nós precisamos nos alimentar. Embora muitas vezes, como a própria leitura vai dizer, né? Será amargo no estômago a palavra, mas na tua boca será doce como o mel. E aí São João vai dizer, peguei na mão o livrinho do anjo e o devorei. Na boca era doce, mas quando o engoli, meu estômago tornou-se amargo. Meu irmão, minha irmã, eu ficava pensando quando eu li esse trecho, né, de uma forma muito simples. Quando nós nos alimentamos também no dia a dia, ou quando comemos um pouco a mais, né? Lá em Minas usa a expressão de que a pessoa ficou empanturrada, né? Você já ouviu falar nisso, né? Hã? Emparada? Enfarado, né? Empanturrado, enfarado. A pessoa fica cheia, não é assim? E se a pessoa não tomar cuidado, perigoso até ter um revertrese, ele passar mal, não é assim? Porque fica com o estômago cheio, a barriga cheia, não dá para você sair correndo, não dá para você fazer alguma atividade que você pode passar mal. A palavra de Deus também, no primeiro momento, ela também nos preenche, veja, trazendo de uma forma muito prática. Mas ela é doce nos nossos lábios, como o alimento que nós comemos, ou como um bom doce, né? Quem veio da roça aqui, que tinha parentes, ou vô, vó, tio ou tia, que fazia aquele doce naquela panelona de tacho, né? Me lembro do meu tio aqui de Santa Rita de Sapucaí, do Corgo Raso, que fazia caju, que fazia pé de moleque, fazia doce de leite. E a molecada ia, nós íamos justamente na hora que o meu tio estava fazendo, né? Para comer mesmo doce, raspar o tacho com ele, e depois meu tio morreu, acabou a festa, né? Acabou a festa da criançada, né? Mas a minha mãe em casa fazia, faz ainda, meu pai fazia. Eu sei fazer doce. E como é gostoso você testar o seu paladar, é ou não é? Muito mais do que testar o paladar, nos alimentar do doce, mas também de outras comidas. Mas, meus irmãos, é desejo de Deus, é vontade de Deus que nós também nos alimentemos da sua palavra.
você e eu, nós não podemos deixar que no nosso dia a dia a palavra de Deus passe em vão. Por exemplo, este momento de missa, de celebração eucarística, é o momento onde nós nos alimentamos da palavra partilhada. Você que está aqui, você que está em casa, abra os seus ouvidos e o seu coração, como vamos viver ao longo desses dias, numa pregação, em outras missas, temos mais 2 missas ainda. É uma forma de nós nos alimentarmos da palavra, uma palavra em forma de homilia, como é na Santa Missa, numa pregação, ou num programa de televisão, num programa de rádio. A palavra, ela se torna alimento para nós, gente. E quando nós abrimos o nosso ouvido, o nosso coração, uma palavra, um gesto, uma brincadeira, algo que o pregador traz, ou que o padre traz, aquilo é alimento, desperta em nós algo novo, ou talvez desperta algo não tão bom, não é? Ou talvez o padre ou o pregador esteja falando e talvez esteja mexendo naquela ferida, naquela situação da sua história, e que às vezes você fique até um tanto quanto bravo ou nervoso, né? Ou você acolhe aquilo, nossa, ele está falando para mim, ela está falando para mim. E a palavra, meu irmão, porque a palavra de Deus, ela tem poder de transformação na nossa vida, ela tem poder de mover o nosso interior, para fazer algo novo em nós, como o alimento também faz em nós. E por isso que todos os dias nós precisamos nos alimentar também da palavra de Deus, como todos os dias nós nos alimentamos do alimento, do pão, do café da manhã, ou do almoço, ou do jantar. Aquela comida, aquele alimento renova as nossas forças, as nossas energias, é ou não é? Fica sem o almoço, fica sem o jantar, fica sem o café da manhã para você ver, logo a sua cabeça começa a doer, começa a ficar zonzo, começa a passar mal. É assim ou não é? Fica 1 ou 2 ou 3, nossa, não pode nem pensar, ficar vários dias sem comer. Quanto mais nós precisamos nos alimentar da palavra, que renova em nós. Veja, se o alimento comum renova em nós a vida física e mantém o nosso corpo em pé, quanto mais a palavra de Deus, ela renova em nós a vida interior. E talvez, veja, deveríamos de cuidar até muito mais da vida interior do que da vida exterior. Ou cuidar muito mais do homem e da mulher interiores do que o homem e a mulher exterior. Hoje em dia, já não é de agora, né? Vivemos muito esse tempo onde o ser humano se preocupa mais com o seu exterior, é ou não é? Mas não se preocupa ou tem se preocupado muito pouco com o seu interior. E quando nós nos alimentamos da palavra, gente, é doce ao paladar e às vezes nos preenche, nos enche. Ela tem poder dentro de nós de transformação. Sobretudo quando nós nos alimentamos logo de manhã, né? Quem pode logo de manhãzinha parar meia hora, 20 minutos diante da Sagrada Escritura. E aí parece que para arrumar tempo para Deus é um sacrifício, é ou não é? É ou não é? Faça a experiência para você ver. Como é difícil nós pararmos para arrumar tempo para Deus, porque temos tempo para tudo. Mas se nós não criarmos esse hábito em nós, nós afrouxamos e nós perdemos a graça que é a palavra de Deus dentro de nós. Eu trouxe aqui uma Bíblia já um tanto mais antiguinha, né, de uns 20 anos atrás, a Bíblia da Ave Maria. E essa Bíblia eu ganhei do meu tio, no interior de São Paulo, de Limeira. E eu nem sabia o que era Bíblia, né, quando ele me deu. Sabia mais ou menos, mas não tinha o interesse. E eu comecei a ler a Sagrada Escritura, não entendia muito bem, mas fui lendo, fui teimoso, né? Fui aprendendo a fazer o estudo bíblico, pela Canção Nova, o Diário Espiritual. E a palavra foi se tornando vida na minha vida. Foi se tornando algo tão natural quanto o alimento de cada dia. E como me fez bem, como foi me fazendo bem. Inclusive ela está até um pouco suja, né? Porque essa Bíblia era a que eu levava para a roça, né? Você que está em casa pode até ver, ó, tem uns trechos que ela está com um pedaço de terra, porque a mão estava suja, não tinha onde lavar. Era a Bíblia que eu levava para a roça.
quando eu pegava a minha bicicleta, ia trabalhar. O último emprego tinha 9 quilômetros de casa, né? 9 para ir, 9 para voltar. Já era uma ginástica boa, não é mesmo? Academia da época, não precisava ir na academia. E ali, indo para a roça, eu já rezava um terço. Na hora do almoço eu parava para fazer o estudo bíblico, o estudo da palavra. Comia o alimento, o almoço, mas também me alimentava da palavra de Deus. E trouxe essa Bíblia para recordar e para fazer memória da importância de nós termos a palavra em nós. Quantas informações no mundo de hoje. E nós podemos nos alimentar, e talvez até você esteja se alimentando de coisas que não alimentam. De coisas que não alimentam, que muito pelo contrário, é uma espécie de alimento estragado, né? Que entra pelos nossos ouvidos, que entra pelos nossos olhos, e que não alimenta e que nos contamina. Meu irmão, minha irmã, aqui está um alimento saudável, aqui está um alimento puro para cada um de nós. Não tenha medo de tomar em suas mãos, não tenha medo de parar, mesmo que você ainda não entenda, busque um outro livro que te ajude, ou alguém que entenda mais um pouquinho. Mas eu lanço esse desafio nessa tarde, nesse início de acampamento, para você que ainda não tem o bom hábito de ter um contato com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura. Se nós vemos aí quantos irmãos nossos protestantes, né, que andam com a Bíblia embaixo do braço, que levam para os seus cultos, para as suas igrejas, e muitas vezes nós católicos, mal temos a Bíblia, ou se temos a Bíblia, como o padre falou, a Bíblia está lá guardada, está lá criando poeira, criando, como é que chama aquele bichinho que corrói mesmo? Caroncho, né? Caroncho é madeira. A traça, e a Bíblia está ali. E o que adianta você ter a Sagrada Escritura ali, se você não usa dela? O que adianta você ter o arroz lá, o feijão, os alimentos ali no armário, se você não faz uso deles? Vai matar a sua fome, não? Hã? O que adianta você ter lá a abóbora, o arroz, o feijão, aquilo que planta na roça, o milho, se você não faz uso deles, serve de que aquilo? Para você, não vai servir de nada, mas se você faz uso. Por isso, meu irmão, minha irmã, façamos uso da Sagrada Escritura, para nos alimentar, para alimentar o nosso coração, para alimentar a nossa alma. E como foi bom, gente, aquele tempo, olha, dá até saudade daquele tempo. Toda vez que eu passo, quando eu vou em direção a Campinas, que passo naquela fazenda que eu trabalhei, a minha cabeça reporta o caminho que eu fazia para chegar até o lugar onde eu trabalhava, no cafezal, os trabalhos que eu fazia. E na hora do almoço, eu não perdi o meu tempo. Almoçava, enchia a barriga, o estômago, né? Mas também parava para me alimentar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem essa força de renovação em nós. Se você está cansado, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, até nisso, gente, a palavra de Deus tem força de renovação em nós. Veja, eu andava 9 quilômetros de bicicleta, voltava à tarde, mais 9 quilômetros, ainda ia na paróquia depois rezar um outro terço, né, que dava 3 terços, o rosário, e eu percebia em mim, no meu físico, uma renovação, embora um tanto quanto cansado, né? Porque às vezes carregava adubo, às vezes adubava café, às vezes estava roçando brejo, fazendo um serviço de roça, onde mandava eu ia. Mas eu louvo e bendigo a Deus, porque quando eu fui colocando isso na minha vida, tudo foi se tornando mais leve. Será que o fardo hoje, não, por ele estar tão pesado na sua vida, não é porque falta o alimento espiritual? Porque as tribulações do dia a dia, as situações, elas vão pesando em nós. Vão ou não vão? Não é? Vão cansando, vão desgastando. Vão ou não vão? Você tem problemas, tem dificuldades na sua vida pessoal? Tem dificuldades na sua vida familiar? E se nós, meus irmãos, tomarmos este firme propósito de nos alimentar desta palavra, ainda que por um momento pareça estranho, como às vezes é difícil, duro, você ter que ouvir a verdade, numa pregação, numa homilia, ou numa confissão, né? Quantas vezes eu atendi as pessoas no confessionário, parecia que eu olhava para a pessoa, a vontade da pessoa era sair correndo, né?
E eu falava, não, pode ficar aqui que você vai ouvir agora. Ou às vezes a pessoa olhava para a janela, né? Eu já fechava a porta da janela, que a pessoa estava querendo sair. Falei, não, você vai ouvir. Você vai ouvir porque você precisa ouvir. É igual criança pequena, né? Quando tem que tomar remédio, não é assim? Esperne, vai dar um presente, um docinho, um chocolate, a criança pega. Mas quando tem que tomar aquele remédio amarguinho, ela toma, tem que segurar uns 2, 3, não vai tomar, porque tem que tomar, não é assim? E nós crescemos, e muitas vezes nós temos comportamento igual de criança, ou pior que criança. Por isso que muitas vezes, gente, a nossa vida, vai de mal a pior. Será que não falta em nós, em você, este tempo para com a palavra de Deus? Repito, nessa forma de nós pararmos literalmente no dia a dia. Padre, mas a minha vida é tão corrida, o senhor não imagina. Eu imagino que pode ser corrida mesmo. Você tenha muitas ocupações, mas você não vai ter um tempinho de 20 minutos, meia hora, de 40 minutos, de 1 hora para parar diante da Sagrada Escritura? Ou para parar diante de um programa de televisão, como por exemplo, o Sorrindo para a Vida, que muitas pessoas acompanham, fazem ali o diário espiritual, e às vezes não dá tempo de parar, mas você está ali costurando, está lavando roupa, está fazendo um programa ou outro, está escutando a rádio, e aquela palavra vai alimentando, gente. Aquela palavra que fulano está ali, como o diácono esteve esses dias, né? Eu estava acompanhando pela rádio, ele estava meio nervoso, parece lá, né? Mas não estava não, é o jeito dele falar mesmo. E aquela palavra vai alimentando, porque o jeito que a pessoa medita aquela palavra, ilumina a vida da gente. Veja, se todos nós católicos tivéssemos consciência da beleza e da importância da palavra de Deus, nós não precisaríamos buscar em horóscopos, em cartomantes, não precisaríamos ir em terreiro de umbanda, de macumba, em lugares onde não professam a fé católica, para buscar ouvir uma palavra, uma direção, ou ouvir alguém que já foi. Não, quero ouvir o meu pai, minha mãe, meu tio, já partiu, já foi, não volta mais, ninguém volta mais. Se nós tivéssemos consciência do valor que deve ter a palavra na nossa vida, gente, nós não precisaríamos buscar fora da igreja, não precisaríamos buscar em outro lugar. E quanto mais, veja, na sua simplicidade, naquilo que você pode hoje fazer. Padre, eu não tenho leitura, não tem problema, mas tem alguém que lê na sua casa. Como eu já escutei casos de pessoas, de senhoras que falam, padre, olha, eu não leio, mas a minha neta lê para mim. Aí bom que você coloca ela para ler também, para rezar com você, né? Padre, eu não tenho leitura. Olha, não tem desculpa para ninguém. Para as crianças, temos Bíblia para as crianças, temos diário espiritual para as crianças, para jovens, para adultos, para casais. Eu não tenho muita leitura, chama a sua esposa, ela vai fazer com você. Ali no pé da cama, ali, antes de deitar. Gente, se nós quisermos, nós arrumamos tempo para beber dessa fonte. E essa palavra de Deus, veja, que vai construindo em nós um homem novo, a mulher nova. É essa palavra de Deus que vai renovando este templo de Deus que somos nós. A leitura do Evangelho fala disso, né? Fala de Jesus que entra no templo de Jerusalém, que por muitas vezes ele esteve ali, desde quando criança, né? Quando foi apresentado no templo, mas ali Jesus já adulto, e ele não aguenta e vê aquele templo que virou uma casa de ladrões, uma casa de comércio, e ele faz o seu reiozinho, né? Vamos ver muita gente, muito cowboy e cavalo com o rei na mão aí, né? Foi o que Jesus fez no Evangelho. O sanguinho dele ferveu, não é? E ele, porque o zelo se consumia na sua alma, no seu coração, ele expulsou aqueles vendilhões do templo. E uma vez que nós damos abertura à palavra de Deus em nós, a própria força da palavra vai expulsando em nós aquilo que entrou na nossa vida e que roubou a nossa identidade, porque a palavra é o próprio Cristo, meus irmãos. Quando nós temos a palavra no nosso coração, no nosso dia a dia, quando nós perdemos a vergonha e usarmos a Sagrada Escritura, nós vamos estar nos encontrando com Cristo. Quando nós acolhemos a Sagrada Escritura em nós, diariamente, você vai viver o seu encontro pessoal com Jesus.
E o próprio Senhor pode fazer o que Ele fez no templo, e Ele pode fazer em nós. Desculpa a palavra, quanta porcaria que entra dentro de nós, é ou não é? E quanta coisa que esse mundo vai jogando para dentro das nossas casas. As novelas, por exemplo, é um exemplo, né? Um dia desse eu via uma cena, não foi nem na televisão, porque eu não assisto, né? Nós não assistimos novela, mas eu via uma cena, não sei se foi no Facebook, alguém que mandou, que mostrava um casal, e uma moça foi na casa deste casal, de repente ela começa a tocar ali um piano, passa 2 minutos, está o casal se beijando, e a moça entra no meio, e os 3 se beijando. Mas peraí, que negócio é esse, né? É isso que o príncipe deste mundo, é isso que o demônio vai jogando dentro da nossa casa, como se fosse normal, como se fosse verdade, é ou não é, gente? E infelizmente, atores, atrizes, pessoas que receberam talentos e dons de Deus, se tornam instrumentos na mão do diabo, na mão do inimigo, e se prostituem, se vendem, se entregam, por conta de um trabalho, por conta disso, por conta daquilo, mas por trás disso existe uma força do mal, e que quer manchar a mim e a você, quer manchar as nossas famílias, a nossa sociedade, infelizmente. E para muitos isso é normal, não é? E se você critica, você ainda é chamado de ou errado, né? Como se aquilo tivesse certo. Meu irmão, minha irmã, e uma vez que nós nos alimentamos da Sagrada Escritura, uma vez que nós bebemos da graça dessa celebração eucarística, e quanto mais você buscar, mais Deus vai te fortalecer. Se você come pouco, por exemplo, no almoço, não, eu vou comer só uma garfada só, né? Só uma colherada. A pessoa está morrendo de fome, vai satisfazer a fome? Hã? Não, eu vou comer só uma pitadinha só aqui. O que você acha? Não, eu vou comer 2 garfadinhas só. Vai alimentar alguma coisa? Não. E para quem trabalha na roça, no serviço firme, tem que ser uma marmitona violenta, né? Imagine com as coisas de Deus. Nós não podemos pegar só as migalhas. Não queira pegar só as migalhas, mas queira comer o pão por inteiro, queira se alimentar por inteiro. E é isso que Jesus faz conosco já a partir desta Eucaristia. Se dá a nós como alimento, como pão vivo que desce do céu para nos alimentar. E Ele mesmo vai fazendo essa obra de reconstrução e expulsando tudo aquilo que entrou dentro de nós. O que entrou, meu irmão? Pelos seus olhos. O que entrou pelos seus ouvidos? O que entrou pela sua boca? Ou o que saiu pela sua boca nas palavras? Esse final de semana vai ser um tempo propício para todos nós. Voltarmos à nossa história, alinharmos a nossa história e permitir que o Senhor faça o que Ele quiser e o que foi melhor para cada um de nós. Parece uma atitude enérgica que Jesus teve, né? Mas veja que no finalzinho do Evangelho de hoje, não sei se você percebeu, no finalzinho do Evangelho a leitura vai dizer assim, deixa eu pegar aqui direitinho. Os sumos sacerdotes e os escribas e os notáveis do povo procuravam um modo de matar Jesus. Esse evangelho de São Lucas é o evangelho mais breve, né? Quando narra esse texto. O evangelho de São Marcos é maior, de São João ainda é um pouco maior o trecho. E o evangelho vai dizer que os sumos sacerdotes queriam procurar um modo de matar Jesus. Em alguma palavra, em alguma atitude, que ele estivesse violando a lei, ou o templo, ou os ensinamentos de Moisés. Depois o texto vai dizer, mas não sabiam o que fazer, pois o povo todo ficava fascinado ao ouvi-lo falar. O povo, e quem era esse povo? Era o povo simples. Era o povão, como nós dizemos, né? Eles ficavam fascinados, como que de queixo caídos, dos olhos bugalhados, vendo Jesus falar, ensinar, porque dos lábios daquele rapaz, daquele jovem, saíam palavras de sabedoria. Os gestos dele, certamente o povo que via aquele comércio no templo já não concordava, mas quem ia ter essa atitude de fazer isso? E eles ficavam fascinados, vendo Jesus ter aquela atitude, porque ali era uma casa de Deus, ali era um lugar sagrado, embora fosse o símbolo
daquele povo, do encontro daquele povo no sentido religioso e político, mas era a casa de Deus que Salomão construiu, era o templo sagrado. E eles ficaram fascinados, certamente louvavam a Deus por aquilo que Jesus fez. Mas os religiosos, os sumos sacerdotes, os fariseus, iam contra Jesus, contra as atitudes, porque queriam pegar Jesus em alguma palavra. Meu irmão, minha irmã, permitamos que a graça de Deus, a força de Deus, a força dos sacramentos, desta palavra, transforme a nossa vida, transforme o nosso interior. E nós possamos experimentar neste acampamento essa renovação interior. Talvez pelo cansaço, talvez pelo desgaste que você tem vivido. Eu não sei como anda a sua vida, né? Talvez, infelizmente, de mal a pior. Mas para Deus nada é impossível. Eu não sei, agora você não pode continuar descendo ladeira abaixo, sem, desengrenado, né? Você não pode. E também não é isso que Deus quer para cada um de nós. Mas tenha coragem de olhar para a sua vida como ela está hoje. Para o seu casamento, para a sua vida pessoal. Mesmo que você não queira olhar porque você tem vivido uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida distante de Deus. Permita que o Pai, com seu olhar misericordioso, te alcance. Porque o Pai te espera de braços abertos, como Ele esperava aquele menino, para fazer simplesmente uma obra nova em nós. E aí nós vamos sentir e perceber a beleza do amor de Deus, a beleza da comunidade, dos irmãos, que também se reúnem conosco para rezar, para celebrar. E Jesus é aquele que vai fazendo essa obra nova dentro do nosso coração. Coloque a mão no seu peito por um instante e diga: Senhor meu Deus, eu te dou permissão para o Senhor fazer uma obra nova em mim, no meu coração, na minha vida. Abra o meu coração, abra os meus ouvidos, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra. Me alimente, porque eu preciso de alimento. Eu preciso de alimento sólido. Eu preciso de alimento sólido. Me alimente com a sua palavra, Senhor. Me alimente com a sua palavra, Senhor. Não só por esta celebração, mas em todo este acampamento. Mas também no dia a dia de minha vida. Me alimente, Senhor. Eu quero ser alimentado por Ti. Alimente o meu coração, o meu interior. Alimente o meu coração, meu interior. Alimente a minha vida, Senhor. Alimente a minha vida. Eu não posso ficar vazio. Eu não posso. Eu não posso viver anêmico. Eu não posso viver anêmico. Eu preciso da Tua palavra. Eu preciso da Tua palavra. Renova em mim, Senhor. Renova em mim, Senhor. A graça do batismo. A graça do batismo. A força deste sacramento. A força deste sacramento. Renova em mim o batismo no Espírito Santo. Renova em mim o batismo do Um novo gosto pela Tua palavra. Um novo gosto pela Tua palavra. Se por ora, Jesus, a Tua palavra criou. A Tua palavra criou. Se por ora a Tua palavra em casa não teve espaço, no meu coração, hoje eu te dou, Senhor, esta abertura. Plante em mim, Jesus, um novo desejo pela Tua palavra. Eu quero comer dela. Eu quero me alimentar dela. Meu Senhor e meu Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!